Ele chegou às 14h37 de uma terça-feira comum. Não entrou em silêncio. Não entrou com dúvida. Entrou com a certeza fria de quem já decidiu o que vai fazer antes mesmo de amarrar os sapatos pela manhã. Tinha planejado cada detalhe. Sabia o nome do lugar, sabia a história do menino, sabia o que os católicos diziam sobre ele, e era exatamente por isso que estava lá. Para provar que tudo aquilo era mentira, para registrar, para humilhar, para rir na cara de um túmulo e postar o vídeo na internet como se fosse um troféu. O celular estava na mão, a câmera ligada. Ele chamava a si mesmo de Marcos. Não era seu nome de batismo, era um nome que tinha escolhido anos atrás quando ainda frequentava círculos que a maioria das pessoas nem sabe que existem. Círculos onde se aprende a transformar o sagrado em alvo. Onde a blasfêmia não é acidente, é ritual. Onde zombar do que os outros consideram divino é considerado uma forma de poder. Marcos tinha saído desses círculos há 2 anos, mas não tinha saído da mentalidade. Esse é o ponto que você precisa entender antes de qualquer coisa. Ele não era mais praticante, mas o ódio tinha ficado. E ódio sem estrutura, sem comunidade, sem ritual, fica à deriva dentro de uma pessoa como um navio sem âncora em mar aberto. Ele não sabia mais muito bem o que acreditava. Só sabia que ainda queria destruir alguma coisa. E o túmulo de Carlo Acutis era o alvo perfeito. Carlo tinha morrido aos 15 anos. Um adolescente italiano que virou símbolo católico, que virou beatificado, que virou assunto de documentário, de peregrinação, de lágrima de mãe segurando o rosário na chuva. Exatamente o tipo de coisa que Marcos passou anos da vida desprezando. Um menino morto virou santo? Um adolescente virou milagre? Isso, para ele, era o resumo de tudo que estava errado com a religião. A infantilização do sofrimento, a espiritualização da morte, o mercado da fé. Ele foi até Assis com essa convicção no peito como se fosse uma armadura. Mas às 14h52, daquela mesma terça-feira, 15 minutos depois de ter entrado, Marcos estava sentado no chão de pedra do santuário com o celular desligado, os joelhos dobrados e as mãos tremendo de um jeito que ele não conseguia controlar. Não estava rezando. Não estava orando com aquela lágrima cinematográfica de conversão que aparece nos filmes. Estava em silêncio absoluto. O tipo de silêncio que não vem de fora, vem de dentro. O tipo que ocupa o lugar onde antes havia pensamento. E você percebe que não tem mais palavras para o que está sentindo, porque nenhuma palavra foi feita para isso. O que aconteceu nesses 15 minutos? Isso é o que vou te contar. Mas antes, você precisa entender quem era Marcos de verdade. Não o personagem que ele construiu. Não a armadura. O homem por baixo. Porque o que aconteceu naquele santuário só faz sentido quando você conhece a ferida que ele carregava antes mesmo de aprender a odiar. E essa ferida tem um nome, tem um endereço, tem uma data. E começa muito antes de Assis. Começa numa cidade pequena do norte da Europa, num apartamento frio, numa noite em que um menino de 12 anos perdeu algo que nunca mais conseguiu recuperar. E passou os 20 anos seguintes tentando preencher esse buraco com raiva. Você vai entender. Só me acompanha. O nome verdadeiro de Marcos era Erik. Erik Halverson. 32 anos. Nascido em Trondheim, Noruega, numa família que ia à igreja luterana 2 vezes por ano, no Natal e na Páscoa. Não por fé, mas por hábito. O tipo de religiosidade que não tem raiz, que existe mais como tradição social do que como convicção viva. O pai era engenheiro. A mãe trabalhava em administração hospitalar. Eram pessoas funcionais, organizadas, emocionalmente distantes da maneira típica de quem cresceu numa cultura onde sentimento é assunto privado e vulnerabilidade é quase uma forma de má educação. Erik era o filho do meio. Tinha uma irmã mais velha e um irmão mais novo. E desde cedo, desenvolveu aquilo que os psicólogos chamam de invisibilidade do filho do meio. Não o mais velho que carrega responsabilidade. Não o mais novo que recebe proteção. O do meio que aprende a existir
sem ocupar muito espaço. Mas havia uma exceção. Havia uma pessoa diante de quem Eric nunca precisou diminuir. O avô paterno, Lars Halverson. 70 e poucos anos, mãos grandes de quem trabalhou a vida inteira com madeira, riso fácil, histórias longas. Lars era o único membro da família que tinha fé de verdade. Não a fé de fachada do Natal e da Páscoa, mas aquela fé cotidiana, discreta, que aparece na forma como a pessoa trata o próximo, na calma com que enfrenta o que não pode controlar, na maneira como olha para o céu numa manhã de inverno, como se estivesse em conversa silenciosa com alguém. Lars não pregava, não impunha. Mas quando Eric tinha 10, 11, 12 anos, passava os fins de semana na casa do avô e ouvia histórias. Histórias de santos, de milagres, de pessoas que tinham passado por coisas impossíveis e saído do outro lado diferentes. Lars contava com aquela voz calma de quem não precisa convencer ninguém porque sabe o que sabe. Eric ouvia com os olhos abertos. Era a única vez que ele se sentia completamente presente. Então, numa sexta-feira de novembro, quando Eric tinha 12 anos, Lars teve um infarto fulminante enquanto cortava lenha no quintal de casa. Morreu antes de a ambulância chegar. Sozinho, no frio, com os pés na neve e as mãos ainda segurando o machado. Eric soube por telefone. A mãe falou com aquela voz neutra de quem está transmitindo informação e ainda não processou o que é dor. Eric desligou o telefone, foi para o quarto, fechou a porta e ficou deitado no escuro por 3 horas sem conseguir chorar. Não porque não sentisse, mas porque o que sentia era grande demais para caber em lágrima. E nessa escuridão, com 12 anos, Eric fez uma pergunta. Não para os pais, não para o pastor da igreja que ele quase não conhecia. Fez para o ar, para o teto, para o silêncio do quarto. Se Deus existe, por que levou o único que me ensinava a acreditar nele? Ninguém respondeu. E esse silêncio específico, de 12 anos, de quarto frio, de luto sem nome, foi a primeira pedra do muro que Eric passou os próximos 20 anos construindo. A escola ajudou a assentar as outras pedras. Eric era inteligente. Descobriu cedo que inteligência bem direcionada pode virar escudo. Estudou filosofia, leu Nietzsche aos 15 anos com a satisfação de quem encontrou uma arma. Leu Dawkins, Hitchens, Russell. Construiu um sistema de crenças sólido, articulado, capaz de desmontar qualquer argumento religioso em conversa. Não era apenas ceticismo. Era ceticismo militante, agressivo, com bordas afiadas. Na universidade, estudou comunicação e foi lá que encontrou o primeiro círculo. Não vou romantizar o que era esse círculo. Era um grupo de pessoas que compartilhavam uma visão de mundo radicalmente invertida, não apenas a rejeição do sagrado, mas a celebração do profano como ato político. Havia rituais, havia hierarquia. Havia uma linguagem própria que criava a sensação de pertencer a algo exclusivo, de ter acesso a uma verdade que a maioria das pessoas era covarde demais para encarar. Para Eric, que tinha passado a infância sendo invisível, que tinha perdido a única pessoa que o fazia sentir visto, que tinha construído paredes intelectuais para não sentir, aquilo foi como uma porta aberta. Ele entrou, e durante 6 anos mergulhou fundo. Participou de rituais que não vou descrever em detalhe, porque não é necessário. O que importa é o que eles faziam com ele por dentro. Cada ritual era uma camada a mais de distância entre Eric e a dor original. Cada blasfêmia era uma resposta diferida ao silêncio daquele quarto aos 12 anos. Cada zombaria de símbolo sagrado era uma forma torta de continuar a conversa com um Deus que ele dizia não existir, mas que, curiosamente, não parava de provocar. Você não passa anos da vida desafiando algo em que não acredita. Isso, Eric nunca parou para perceber. Aos 28 anos, algo dentro do círculo quebrou. Não foi uma revelação, foi desgaste. As relações eram manipuladoras. A hierarquia era cruel de formas que ele não havia antecipado. Havia controle, havia exploração emocional.
E Eric, que tinha entrado buscando pertencer, percebeu que tinha trocado a invisibilidade da infância pela instrumentalização da vida adulta. Saiu, mas saiu vazio. Sem o grupo, sem a estrutura, sem os rituais, e ainda sem Lars, ainda sem resposta, ainda com o muro intacto. A raiva ficou, a ferida ficou. E ficou também esse hábito, incorporado em anos de prática, de transformar o sagrado em alvo. Foi nesse estado que ele descobriu Carlo Acutis. Viu um documentário por acaso. Um adolescente italiano que catalogou milagres eucarísticos em site morreu de leucemia aos 15 anos. Foi beatificado pelo Papa. A internet católica tratava o menino como se fosse uma espécie de santo digital, o padroeiro da internet, o primeiro beato millennial. Para Eric, aquilo foi como acender um fósforo perto de gasolina. Um menino morto, transformado em mercadoria espiritual. Um adolescente que não escolheu a própria narrativa, sendo usado por uma instituição para atrair geração jovem. O cinismo embrulhado em santidade. Exatamente o tipo de coisa que, para Eric, representava tudo que a religião fazia de errado com o ser humano. Comprou passagem para a Itália em 48 horas, não para peregrinar, para debater, em vídeo, ao vivo, na frente do túmulo, com ninguém, porque o morto não podia responder, para provar que nada aconteceria, para mostrar que um caixão é um caixão, que um menino morto é um menino morto, e que toda a estrutura simbólica erguida em torno daquele corpo era, do início ao fim, uma ilusão coletiva sustentada por medo da morte. Esse era o plano. Essa era a armadura. E é com ela que ele entrou no Santuário de Assis, às 14h37 de uma terça-feira, com o celular na mão, com a câmera ligada, com 20 anos de dor não resolvida disfarçada de argumento filosófico. O voo de Oslo para Milão durou 2 horas e 40 minutos. Eric passou o tempo inteiro no assento 14A, janela, com os fones de ouvido e sem música. Estava ensaiando. Não as palavras exatas. Ele era bom o suficiente com palavras para improvisar, mas a postura, o tom, a maneira como ia olhar para a câmera com aquela calma irônica que tinha aperfeiçoado em anos de debates online. Aquela expressão que diz, eu estou aqui e você sabe que eu tenho razão sem precisar dizer nada. Tinha um canal no YouTube, não enorme, mas respeitado no nicho. 42 mil inscritos. Conteúdo de crítica religiosa, desconstrução de narrativas sobrenaturais, análises de milagres com linguagem pseudocientífica que soava convincente para quem não queria se aprofundar. O estilo era sarcástico, mas calculado. Nunca agressivo demais a ponto de ser cancelado. Sempre agressivo o suficiente para gerar engajamento. O vídeo que planejava gravar em Assis ia se chamar O Santo de Plástico. Já tinha o roteiro mental. Ia começar na entrada do santuário, comentar a arquitetura com aquele tom de olha quanto dinheiro gasto em superstição. Ia mostrar os peregrinos com a câmera discreta, não para humilhá-los diretamente, isso seria processável, mas para criar contraste. Pessoas adultas em fila para rezar na frente do corpo de um adolescente. Deixar a imagem falar. Depois ia chegar ao túmulo, e ali ia pausar. Ia olhar para a câmera por alguns segundos em silêncio, construindo tensão dramática. Então ia dizer algo simples, algo como, estou aqui. É isso, uma caixa de vidro, um menino morto e milhões de pessoas acreditando que isso tem algum poder sobre o universo. Ia dar de ombros, ia embora. Fim do vídeo, simples, eficaz, cliques garantidos. Essa era a teoria. A prática começou a desandar antes mesmo de ele chegar ao santuário. Tomou o trem de Milão para Assis de manhã cedo. A paisagem italiana passando pela janela, colinas, ciprestes, aquela luz dourada que parece pintada, o irritou de uma forma que ele não soube explicar para si mesmo. Havia algo na beleza daquele lugar que parecia resistir ao cinismo. Ele desviou o olhar da janela e ficou olhando para o teto do vagão.
Na estação de Assis, perguntou direções para um homem idoso que estava sentado num banco de madeira com um chapéu de palha no colo. O homem respondeu em italiano, percebeu que Eric não entendia, trocou para um inglês lento e paciente, apontou a direção com o braço estendido e quando Eric disse obrigado, o homem sorriu de um jeito que não tinha nenhuma mensagem especial. Era só um sorriso, só gentileza comum, mas por algum motivo, Eric sentiu um desconforto físico no peito que não soube nomear. Ignorou. Subiu a rua íngreme em direção ao Santuário da Espoliazione. A cidade era pequena, medieval, com pedra por todo lado e aquele silêncio que as cidades velhas guardam como se fosse patrimônio. Havia peregrinos, havia turistas, havia famílias com crianças pequenas. Nada do que Eric esperava que o abalasse. Mas havia também um grupo de jovens saindo do santuário quando ele chegou à entrada. Adolescentes, uns 15, 16 anos, italianos, barulhentos, empurrando uns aos outros como adolescentes fazem no mundo inteiro. Mas um deles, um menino magro, óculos, mochila verde, parou no meio do movimento e ficou parado olhando para o portal do santuário por uns 3 ou 4 segundos. Os outros foram embora sem perceber. O menino ficou parado. Não estava rezando. Não estava com os olhos fechados. Só estava olhando, com uma expressão que Eric identificou instintivamente como reconhecimento, aquela face de quem viu algo que confirma algo que já sabia, mas ainda não tinha palavras para dizer. Então, o menino virou e foi embora correndo para alcançar os outros. Eric ficou parado na entrada por um momento. Para de procurar significado onde não tem, ele disse para si mesmo, e entrou. O interior do santuário era mais simples do que ele esperava, sem o dourado excessivo de algumas igrejas barrocas, sem o peso cerimonial que Eric associava ao catolicismo institucional. Havia luz natural entrando por janelas altas, havia flores, havia silêncio do tipo que não é ausência de som, mas presença de algo que o som não consegue preencher. Havia pessoas ajoelhadas. Eric ligou a câmera do celular discretamente, segurou na lateral do corpo como se fosse casual e começou a caminhar em direção ao túmulo. Foi quando a primeira coisa aconteceu. Uma mulher, 50 e poucos anos, cabelos grisalhos curtos, vestida de forma completamente comum. Calça, suéter azul escuro. Estava ajoelhada à lateral do corredor com a cabeça levemente inclinada para a frente. Não estava rezando em voz alta. Não estava chorando de forma dramática. Estava apenas lá, com uma qualidade de presença que Eric não conseguiu ignorar. Ele passou por ela. E quando passou, ela levantou os olhos brevemente. Não para ele, para o espaço à frente. E Eric viu que ela tinha chorado há pouco tempo. Mas agora a expressão dela não era de tristeza. Era de algo que ele não tinha palavra em nenhum dos 3 idiomas que falava. Não era alegria. Era mais profundo que alegria. Era o rosto de alguém que acabou de pousar depois de muito tempo no ar. Eric desviou o olhar e acelerou o passo. Efeito psicológico, ele pensou. Ambiente construído para induzir estado emocional. Arquitetura, luz, silêncio, expectativa coletiva. Nada diferente de um bom cinema ou de um bom comício político. Não é sobrenatural, é design. Ele era bom nisso, em transformar o que sentia em argumento, em converter emoção em tese. Era um mecanismo que tinha construído tão bem ao longo de tantos anos que às vezes nem percebia que estava usando. Chegou ao espaço onde ficava o túmulo. A urna de vidro e aço com o corpo de Carlo Acutis estava à sua frente. Eric levantou o celular, e foi nesse momento que a segunda coisa aconteceu. Não um som, não uma visão, não nada que ele pudesse transformar em argumento depois, porque não tinha forma visível, não tinha endereço físico, não tinha causa identificável. Foi uma sensação, específica, localizada, como se algo dentro do peito, não o coração, mais fundo que o coração, tivesse sido tocado por um dedo que não existia. Eric abaixou o celular 1 centímetro. Para, ele pensou. Você está deixando o ambiente te manipular.
É exatamente isso que eles querem. Não cai. Levantou o celular de volta. Abriu a boca para começar a gravar. E então, a terceira coisa aconteceu. A terceira coisa não foi sobrenatural no sentido que a palavra costuma evocar. Não houve luz. Não houve voz. Não houve nada que um cético pudesse apontar e dizer, viu? Foi isso, foi milagre. Foi algo muito mais difícil de descartar exatamente porque era simples. Uma criança pequena, menino, 3 anos, talvez 4, que estava do lado do pai a uns 2 metros de Eric, soltou a mão do pai, deu 3 passos em direção à urna e ficou olhando para ela com aquela seriedade absoluta que só crianças muito pequenas conseguem ter, porque ainda não aprenderam a fingir que não estão sentindo o que estão sentindo. Ficou parado. Por 40 segundos que Eric contou sem perceber que estava contando. E então a criança virou para o pai e disse, em inglês, com a voz pequena e clara de quem está relatando um fato. Daddy, he's smiling. O pai agachou, olhou para a urna, olhou para o filho e disse suavemente que sim, que Carlo estava em paz. Mas a criança abanou a cabeça com uma pequena impaciência. Eric desligou a câmera. Não foi uma decisão consciente. A mão simplesmente fechou o aplicativo e abaixou o braço, como se o corpo tivesse tomado uma decisão antes que a mente tivesse chegado a votar. Ele ficou parado. A criança continuou olhando para a urna por mais alguns segundos, depois voltou para a mão do pai completamente satisfeita, como quem termina uma conversa que precisava ter. E Eric estava de pé no meio do santuário, com o celular desligado e uma pergunta que não tinha forma de argumento crescendo em algum lugar que ele não conseguia localizar no próprio corpo. Não era o que foi isso? Era mais antiga que isso. Era a mesma pergunta do quarto escuro, de 12 anos, de novembro norueguês. Só que desta vez não vinha acompanhada de raiva. Vinha acompanhada de algo que ele levou vários minutos para identificar. Vinha acompanhada de medo. Não o medo de perigo. O medo de borda. O medo de quando você está no limite de algo enorme e o seu corpo sabe antes da sua mente que do outro lado não tem chão conhecido. Eric deu 2 passos para o lado, sentou no chão de pedra, encostou as costas na parede fria e ficou olhando para o teto do santuário com as mãos levemente tremendo. O vídeo não ia ser gravado hoje, talvez nunca, e essa percepção, simples, silenciosa, sem drama, foi a decisão mais irreversível que Eric tinha tomado em 20 anos de vida adulta. Eric ficou sentado no chão por quanto tempo ele não saberia dizer. O santuário continuava funcionando ao redor dele como se nada tivesse acontecido, porque para todos os outros presentes nada tinha acontecido. Peregrinos entravam e saíam. Uma mulher passou com 1/3 na mão, murmurando algo em polonês. Um homem fotografava a arquitetura com uma câmera profissional, ajustando o ângulo com paciência de quem tem tempo. A criança e o pai tinham ido embora. O espaço respirava naquele ritmo próprio de lugares que recebem muita gente e conservam o silêncio apesar disso. Eric estava sentado no chão de pedra com as costas na parede e as mãos no colo e nenhum pensamento organizado na cabeça. Isso era o mais estranho. Eric Halverson sempre tinha pensamento organizado. Era sua identidade mais fundamental. Antes de ser cético, antes de ser criador de conteúdo, antes de ser qualquer coisa, ele era o menino que organizava o caos em argumento, que transformava sentimento em tese, que não deixava nada existir dentro dele sem primeiro passar pelo filtro da razão. Era exaustivo, mas era seguro. Era sua forma de controle mais básica. E agora a cabeça estava quieta. Não vazia. Quieta, que é diferente. Vazio é ausência. Quieto é presença sem ruído. Ele olhou para a urna de vidro à distância. Carlo Acutis tinha 15 anos quando morreu. Leucemia fulminante. Diagnóstico em outubro, morte em outubro. 22 dias entre saber e ir. 22 dias.
Eric sabia esses números porque tinha pesquisado para o vídeo, para ter argumentos, para poder dizer: veja como a narrativa foi construída ao redor de uma morte rápida demais para ser processada. Tinha pesquisado com a frieza de um promotor montando um caso. Mas agora, os números chegavam de forma diferente. 22 dias, 15 anos. E Eric pensou, sem querer pensar, sem construir o pensamento. Ele simplesmente apareceu como aparecem os pensamentos que ficaram represados por tempo demais. Eu tinha 12 anos quando perdi Lars e nunca deixei ninguém me ajudar a carregar isso. Não era uma revelação filosófica. Era uma observação simples, quase banal. O tipo de coisa que um terapeuta teria dito nos primeiros 20 minutos de sessão e que Eric teria descartado com um argumento bem colocado sobre a inutilidade do reducionismo psicológico aplicado à experiência espiritual. Mas aqui, no chão de pedra, sem câmera, sem audiência, sem armadura, a observação ficou. Ele olhou para as mãos. Estavam paradas agora. O tremor tinha ido, e no lugar do tremor havia algo que ele identificou com atraso, como peso. Não peso físico. O peso de coisa carregada por muito tempo que de repente você percebe que está carregando, e essa percepção sozinha já cansa os ombros de uma forma que 20 anos de carregamento não tinham conseguido. Foi nesse momento que a coisa principal aconteceu. Não foi abrupta, não foi como um raio, foi lenta, como quando seus olhos se ajustam ao escuro e você começa a ver os contornos do que sempre esteve lá. Foi uma progressão. E eu vou te contar cada etapa dela, porque se eu pular alguma, você não vai entender o que ela significou para um homem como Eric. Primeiro veio o cheiro. Havia flores no santuário. Ele tinha visto na entrada arranjos simples, nada exuberante. Mas o cheiro que chegou não era de flores de santuário. Era um cheiro específico que Eric não sentia há 20 anos e que o sistema nervoso armazenou com a fidelidade brutal que só os cheiros conseguem manter no tempo. Era o cheiro da casa do avô Lars. Madeira velha, seiva de pinheiro, aquela mistura específica de inverno nórdico e espaço habitado por alguém que vive devagar e bem. Eric franziu o nariz. Olhou ao redor. Nada. Pedra, flores comuns, incenso distante. Nenhuma fonte possível para aquele cheiro. Memória olfativa, ele pensou automaticamente. O ambiente emocionalmente carregado ativou uma memória associada. Isso tem explicação neurológica. Mas o cheiro não foi embora. Durou. Ficou. Com aquela persistência que as alucinações não têm, alucinações vêm e vão como flashes, esse cheiro ficou como presença. Como se alguém tivesse entrado no santuário usando aquele perfume impossível e estivesse parado a 2 metros sem fazer barulho. Eric não se levantou. Ficou sentado e deixou. Foi a primeira vez em décadas que ele deixou algo acontecer dentro dele sem tentar imediatamente classificar, controlar ou destruir. Só ficou sentado e deixou o cheiro existir. E então veio a segunda coisa, uma memória. Mas não como as memórias normais chegam, fragmentadas, editadas, com aquela qualidade de foto desbotada que o tempo aplica em tudo. Essa memória chegou com alta definição, com temperatura, com textura. Era uma tarde de sábado. Eric, com 11 anos, casa do avô Lars. Estavam sentados na sala com aquele calor de lareira que aquece de um lado e deixa o outro frio. E Lars estava contando uma história. Não de santo, dessa vez. Estava contando sobre um amigo dele que tinha perdido a fé depois da guerra e passado 30 anos com raiva de Deus. Raiva de Deus, Lars tinha dito com aquele sorriso de quem vê graça onde outros veem contradição. O homem dizia que não acreditava, mas ficava bravo com ele toda semana. Eu sempre achei que quem briga com Deus ainda está em conversa com ele. Eric tinha rido na época sem entender completamente. Agora, no chão de pedra de Assis, com 32 anos, a frase chegou inteira. Quem briga com Deus ainda está em conversa com ele. E Eric sentiu algo se mover dentro do peito. Não metaforicamente, fisicamente. Uma pressão que subia do centro do tórax para a garganta, não dolorosa, mas inevitável, como quando você prende o choro por tempo demais e o corpo decide por conta própria
que chegou ao limite. Ele não chorou, engoliu. Mas o ato de engolir foi diferente das outras vezes, das centenas de vezes em 20 anos em que tinha engolido exatamente isso. Desta vez, ele sentiu o engolir, sentiu o esforço e sentiu, pela primeira vez com clareza absoluta, o custo desse esforço repetido durante 2 décadas. Quanto tinha gastado? Quanto tinha custado? Construir o muro, manter o muro, defender o muro, usar o muro como identidade, como canal, como comunidade, como propósito. Tudo isso em torno de uma dor original que era tão simples que dava vergonha. Um menino que perdeu o avô e nunca teve espaço para lamentar de verdade. Eric olhou para a urna de Carlo e pensou numa coisa que não tinha nada de teológico, nada de filosófico, nada de sobrenatural no sentido técnico da palavra. Pensou: esse menino morreu com 15 anos e mesmo assim as pessoas dizem que ele não tinha medo, que morreu com paz, que pediu para sofrer no lugar de outros. Eric não sabia se acreditava nisso, mas sabia, com uma clareza que não precisava de argumento, que ele tinha 32 anos, estava vivo e não tinha conseguido um único dia de paz desde os 12. Algo nessa comparação não se encaixava no sistema que ele tinha construído. Se a religião era só ilusão coletiva para atenuar o medo da morte, por que um adolescente com leucemia morria em paz, enquanto um adulto saudável com todas as ferramentas intelectuais do ceticismo contemporâneo não conseguia passar um mês sem aquela ansiedade de fundo que nunca ia embora completamente, aquele ruído branco existencial que ele tinha aprendido a chamar de normalidade? A pergunta não veio com raiva, veio com cansaço. O cansaço de quem carregou uma carga longe demais e finalmente chegou a um lugar onde pode pousar sem que ninguém veja, sem que precise explicar, sem que precise defender a escolha de pousar. Eric ficou com aquela pergunta no peito por um tempo que não conseguiu medir. E então aconteceu a última coisa, a mais simples, a mais impossível de explicar para quem não estava lá. O santuário estava com menos gente agora. A tarde avançava lá fora. A luz que entrava pelas janelas altas tinha mudado de ângulo, ficado mais horizontal, com aquela qualidade dourada do fim de tarde italiano que não tem equivalente em lugar nenhum do norte da Europa. E no silêncio que ficou quando o último grupo de visitantes saiu temporariamente, Eric ouviu. Não uma voz, não palavras, não nada que ele pudesse transcrever ou gravar ou usar como evidência. Ouviu da mesma forma que às vezes você ouve seu próprio nome num sonho e acorda com a certeza de que alguém chamou, mesmo que o quarto esteja vazio e o silêncio seja total. Era uma presença, direcionada para ele, com uma qualidade que ele levou minutos para identificar, porque era uma qualidade que ele não sentia desde que tinha 11 anos e ficava sentado com Lars na sala, com a lareira aquecendo um lado e esfriando o outro. Era a qualidade de ser visto, não avaliado, não julgado, não aprovado nem reprovado. Visto, com tudo, com o muro, com a raiva, com o canal, com os 42 mil inscritos, com o plano do vídeo, com o celular desligado no bolso, com os 12 anos no quarto escuro de novembro, com o cheiro de madeira do avô Lars, com 20 anos de briga, com algo em que dizia não acreditar. Visto com tudo isso. E não rejeitado. Eric ficou completamente imóvel. A respiração ficou lenta. E pela primeira vez em 2 décadas, o ruído branco foi embora. Por quanto tempo? Ele não saberia dizer. Só sabe que quando voltou a si, quando o santuário voltou a ter som, quando uma voz de criança entrou pela porta, quando a realidade reentrou pelos sentidos na ordem usual, suas bochechas estavam molhadas. Ele não tinha percebido que estava chorando. Não era o choro de quem acabou de se converter. Não era o choro de quem finalmente encontrou a resposta. Era o choro de quem carregou algo longe demais e finalmente pousou. O choro do cansaço. O choro do alívio. O choro de 12 anos de inverno norueguês finalmente descongelando num santuário em Assis às 3 e poucos da tarde de uma terça-feira comum.
Eric ficou sentado mais um tempo. Depois se levantou devagar. Ficou de pé na frente da urna de Carlo Acutis por alguns segundos. Não rezou. Não sabia rezar. Não tinha palavras para o que estava sentindo, e a honestidade intelectual que tinha usado a vida inteira para destruir coisas agora o impedia de fingir uma fé que ainda não tinha forma. Mas fez uma coisa. Colocou a mão direita levemente na borda externa da urna de vidro. Apenas pousou a mão, com a mesma delicadeza de quem toca algo frágil que não quer quebrar. Ficou assim por 3, 4 segundos. Então retirou a mão, pegou o celular do bolso e deletou o rascunho do roteiro do vídeo O Santo de Plástico que tinha escrito no avião. Saiu do santuário às 15h19. A luz lá fora tinha aquele dourado de fim de tarde que continuava parecendo pintado. As colinas continuavam. Os ciprestes continuavam. A cidade velha respirava em pedra como sempre tinha respirado. Eric sentou num banco de praça a 200 metros do santuário e ficou olhando para o nada por um longo tempo. Não sabia o que havia acontecido lá dentro. Não sabia como classificar. Não sabia se o que sentiu tinha nome. Não sabia se ia continuar, se ia passar, se era o começo de algo ou apenas um acidente emocional num ambiente projetado para produzir exatamente isso. Mas sabia uma coisa. Sabia que a briga tinha chegado ao fim. Não porque tinha perdido, não porque tinha cedido, mas porque estava exausto demais para continuar. E porque, pela primeira vez, o silêncio do outro lado não parecia vazio. Parecia uma porta. Eric passou a noite num pequeno hotel a 3 quarteirões do santuário. Não dormiu. Ficou deitado no escuro com os olhos abertos olhando para o teto de estuque branco. E pela primeira vez em anos não estava pensando em argumento nenhum. Não estava construindo contra-narrativa. Não estava organizando o que havia sentido em categorias seguras. Estava apenas deitado, acordado, com aquilo tudo existindo dentro dele sem nome e sem forma. Por volta de 2h levantou, abriu o laptop e foi para a página do canal. 42 mil inscritos, 287 vídeos, 6 anos de conteúdo. Ficou olhando para os títulos por um longo tempo. A fraude dos milagres de Lourdes, por que santos não existem, a psicologia da conversão religiosa e por que você é vulnerável. Debatendo um padre ao vivo. Ele não esperava isso. Havia inteligência naqueles vídeos. Havia pesquisa. Havia também, ele conseguia ver agora com uma clareza que doía um pouco, uma raiva que nunca tinha sido sobre os temas. Era sobre Lars. Era sobre novembro. Era sobre um quarto escuro e uma pergunta sem resposta e 20 anos de briga mal direcionada. Fechou o laptop. Ficou sentado na beira da cama com as mãos no colo. E então veio o colapso de verdade. Não foi dramático. Foi silencioso, que é pior. Foi o tipo de colapso que não tem testemunha e não tem forma, que acontece dentro de um quarto de hotel numa cidade estrangeira às 2h, quando finalmente você para de correr rápido o suficiente para não olhar para trás. Eric pensou no avô Lars. Não a memória que tinha chegado no santuário, limpa e dourada. Pensou no Lars de verdade, no Lars que ele nunca tinha lamentado de verdade, porque tinha transformado a dor em sistema de crenças antes de ter tempo de chorar. Pensou na última vez que tinha estado com o avô, um fim de semana antes do infarto, e como tinha saído na segunda de manhã com pressa porque tinha prova na escola, e Lars tinha ficado na porta acenando, e Eric tinha acenado de volta pelo vidro do carro dos pais, sem saber que era a última vez. Você nunca sabe que é a última vez. Essa é a crueldade específica da perda, que ela não avisa. Que a última vez parece sempre uma das outras vezes, e só depois, olhando para trás, você vê que havia algo diferente naquele momento que você não soube ler. Eric ficou com isso. Com a culpa que não era culpa de verdade. Ele tinha 11 anos, não havia nada que pudesse ter feito diferente. Mas que o coração não aceita explicação racional quando quer sentir culpa. O coração quer sentir. E Eric tinha passado 20 anos impedindo o coração de sentir qualquer coisa que não pudesse ser transformada em argumento.
o resultado estava sentado na beira de uma cama de hotel em Assis, às 2 da manhã, parecendo mais velho do que 32 anos. Chorou de novo, desta vez com consciência. Desta vez deixou, sem engolir, sem classificar, sem montar defesa. Chorou com aquela fealdade de quem chora de verdade, não de quem chora em filme, sem fotogenia, sem trilha sonora, com o rosto torto e a respiração descoordenada e o travesseiro absorvendo tudo sem julgamento. Chorou pelo Lars. Pela primeira vez em 20 anos, chorou pelo Lars de verdade. E quando o choro acabou, não havia iluminação do outro lado. Não havia resposta teológica. Não havia certeza nova sobre Deus, ou sobre Carlo, ou sobre milagre nenhum. Havia apenas o que sempre há depois de chorar de verdade por algo que ficou represado tempo demais. Havia espaço. Um vazio que não era angustiante. Era o tipo de vazio que aparece quando você tira peso. Quando o espaço que a dor ocupava finalmente fica disponível para outra coisa e você ainda não sabe o que vai ser essa outra coisa, mas pela primeira vez em muito tempo a pergunta não te apavora. Eric deitou de volta e dormiu. Pela primeira vez em anos, dormiu sem o ruído branco de fundo, sem acordar às 4 da manhã, com aquela ansiedade sem objeto que ele tinha aprendido a tratar como característica de personalidade em vez de sintoma de algo não resolvido. Dormiu até às 8:30 da manhã. Acordou com a luz italiana entrando pela janela do hotel e ficou deitado por alguns minutos, simplesmente existindo, sem pegar o celular, sem ligar a cabeça antes do corpo estar pronto. Não sabia o que ia fazer com o canal. Não sabia o que ia fazer com as crenças que tinha construído, ou com as que ainda não tinha, ou com o espaço enorme entre onde estava e qualquer coisa que pudesse chamar de fé. Não sabia de quase nada, mas sabia que a pessoa que tinha comprado passagem para a Itália 2 dias atrás, com um roteiro no bolso e raiva no peito, já não existia mais da mesma forma, e que o homem que acordou, naquela manhã, ia precisar descobrir quem era sem o muro. Pela primeira vez, essa perspectiva não parecia ameaça, parecia começo. Eric voltou para Oslo 3 dias depois. Não gravou nenhum vídeo em Assis. Não postou nada. O canal ficou em silêncio pela primeira vez em 6 anos, e os comentários começaram a aparecer depois de uma semana. Alguns preocupados, alguns irônicos, alguns celebrando que ele tinha sumido. Eric leu tudo sem responder. Na segunda semana, publicou um vídeo, sem roteiro, sem edição elaborada. Câmera parada, fundo neutro, ele sentado olhando direto para a lente. 17 minutos. Contou o que tinha acontecido em Assis, sem dramatizar e sem converter. Não disse que tinha virado católico. Não disse que Carlo Acutis era santo. Disse que tinha ido para humilhar um túmulo, que não conseguiu, e que estava tentando entender por quê. Disse que havia carregado uma dor por 20 anos e chamado ela de filosofia. Disse que isso não era honestidade intelectual, era covardia emocional com vocabulário sofisticado. O vídeo teve mais visualizações em 48 horas do que qualquer outro que tinha publicado antes. Os comentários foram os mais diversos da história do canal. Ateus agradecendo a honestidade. Católicos chorando. Pessoas contando as próprias perdas mal resolvidas. Pessoas com raiva de que ele tinha fraquejado. Pessoas que nunca tinham comentado nada escrevendo parágrafos inteiros sobre os próprios avós mortos. Eric leu todos. Respondeu poucos, mas leu todos. Perdeu 1/3 dos inscritos em 2 semanas. Não se importou da forma que esperava se importar. Havia construído a identidade em cima daquele número por tanto tempo que esperava que a perda doesse mais. Mas o que sentiu foi mais parecido com alívio. Como quando você larga uma mala pesada que carregou longe demais e percebe que as mãos ainda lembram como ficavam fechadas, mas já começam a abrir. No trabalho, as coisas foram mais difíceis. Tinha conexões no meio cético, colaborações com outros criadores, uma reputação construída em anos de conteúdo consistente. Alguns se afastaram sem explicação. Um colega com quem tinha gravado 5 episódios em parceria
mandou uma mensagem dizendo que achava que Eric estava tendo uma crise e que quando passasse podiam conversar. Eric respondeu que talvez estivesse tendo uma crise, mas que crise e erro não eram a mesma coisa. Não recebeu resposta. Ligou para a mãe pela primeira vez em meses. Conversaram por 40 minutos sobre nada importante e foi a conversa mais honesta que tinham tido em anos. Não contou sobre Assis. Não era a hora. Mas perguntou sobre o avô Lars de uma forma que a mãe percebeu que era diferente. E houve uma pausa na linha antes dela responder. E nessa pausa havia 20 anos de coisa não dita, que os dois fingiram não ouvir, mas que os dois ouviram. Foi suficiente por enquanto. Voltou para Assis 4 meses depois, dessa vez sem câmera. Dessa vez ficou mais tempo. Conversou com um padre que falava inglês, não para debater, mas para perguntar. Fez perguntas que um homem inteligente faz quando finalmente decide perguntar de verdade, em vez de perguntar para destruir a resposta. O padre não tinha todas as respostas. Disse isso com uma honestidade que Eric não esperava e que o desarmou completamente. A fé não é a ausência de dúvida, o padre disse. É a decisão de continuar a conversa, mesmo quando não tem resposta. Eric pensou no avô Lars, dizendo que quem briga com Deus ainda está em conversa com ele. Ficou quieto por um momento. Depois disse que talvez tivesse estado em conversa por 20 anos sem admitir para si mesmo. O padre sorriu com aquele tipo de sorriso que não tem pressa. O canal continua. Diferente. Mais lento, com menos certeza e mais pergunta. Alguns inscritos antigos voltaram. Outros novos chegaram buscando exatamente esse tipo de conteúdo. Honesto sobre o que não sabe, cuidadoso com o que afirma. Eric não se apresenta como convertido. Não se apresenta como ateu. Se apresenta como alguém que foi a Assis para zombar de um túmulo e saiu de lá sem conseguir explicar o que aconteceu, e que desde então decidiu que a inexplicabilidade merece mais respeito do que tinha dado a ela. Não é uma conversão cinematográfica. É mais lento que isso. Mais real que isso. É um homem de 32 anos aprendendo, pela primeira vez, a carregar a própria dor sem transformá-la em arma. Eu penso muito no que Eric disse numa entrevista meses depois de Assis. O entrevistador perguntou qual tinha sido o momento exato da virada. Esperava a resposta que todo mundo espera nesse tipo de história. A luz, a voz, o milagre visível, o instante cinematográfico que divide a vida em antes e depois. Eric ficou em silêncio por alguns segundos. Então disse: "Não teve momento exato. Teve um menino de 3 anos dizendo que o morto estava sorrindo para ele. Teve um cheiro de madeira que não tinha fonte. Teve o cansaço de 20 anos chegando todos de uma vez. Qual desses foi o milagre? Não sei. Talvez todos. Talvez nenhum. Talvez a pergunta errada." Isso ficou comigo. Porque a maioria das histórias de transformação que a gente consome tem aquele ponto cirúrgico, aquele segundo exato onde tudo muda. E a gente sai procurando esse segundo na própria vida, como se a transformação real funcionasse assim. Rápida, limpa, com data e hora marcadas. Mas a história de Eric sugere outra coisa. Sugere que às vezes a transformação não começa no momento do milagre. Começa muito antes, numa perda que nunca foi lamentada de verdade. Numa dor que virou sistema de crenças porque era grande demais para ficar sendo só dor. Numa briga de 20 anos com algo que você dizia não existir, mas não conseguia parar de provocar. E o milagre, se é que havia milagre naquele santuário, não foi sobrenatural no sentido que a palavra costuma evocar. Foi o milagre de um homem finalmente parar. De um homem com todas as ferramentas intelectuais para se defender de qualquer sentimento, finalmente deixar um sentimento passar sem construir argumento contra ele. Isso é mais raro do que parece. Tem gente que passa a vida inteira sem conseguir fazer isso. Eu não sei o que aconteceu naquele santuário de verdade. Não sei se Carlo Acutis sorriu para uma criança de 3 anos. Não sei se o cheiro de madeira era memória ou presença. Não sei se o silêncio que Eric sentiu dentro do peito era Deus, ou exaustão, ou as duas coisas ao mesmo tempo, que talvez não sejam tão diferentes quanto parecem.
O que eu sei é que um homem entrou naquele lugar com um celular na mão e raiva no coração e saiu sem conseguir gravar o vídeo que tinha planejado. E que essa incapacidade, esse pequeno fracasso do plano, foi a coisa mais honesta que ele tinha feito em 2 décadas. Tem uma pergunta que fica depois de tudo isso. Não é sobre Carlo Acutis. Não é sobre milagre, ou sobre fé, ou sobre qual religião tem razão. É mais pessoal que isso. Qual é a dor que você transformou em sistema? Qual é o Lars que você perdeu e nunca lamentou de verdade? Qual é a briga que você está travando com algo que diz não existir, mas não consegue parar de provocar? Porque talvez o santuário não seja um lugar específico em Assis. Talvez seja qualquer lugar onde você finalmente para de correr rápido o suficiente para não olhar para trás. Qualquer momento onde o ruído branco de fundo silencia por tempo suficiente para você ouvir a pergunta original. Aquela que você fez com 12 anos no quarto escuro. Aquela que nunca foi respondida, mas que também nunca foi embora. Eric não tem todas as respostas, mas finalmente parou de ter medo da pergunta. E talvez seja por aí que começa qualquer coisa que mereça ser chamada de transformação.